Conforme vimos, os bichos puseram os donos da fazenda para correr e tomaram posse. Fizeram uma espécie de invasão de terra. E no começo então tá mil maravilhas, eles estão comendo a ração, estão se fartando, se esbaldando. E agora nós vamos ver a partir do capítulo 3 como é o desenrolar dessa história toda. Bora à leitura? Como eles se esfalfaram e suaram para colher o feno, mas seus esforços foram recompensados, pois a colheita foi até maior do que tinham esperado. O trabalho, de vez em quando, se mostrou bem árduo. Os implementos agrícolas tinham sido projetados para seres humanos e não para animais. Assim, apesar dos esforços, nenhum animal foi capaz de usar ferramentas que exigissem ficar apoiado só nas patas traseiras. Mas os porcos eram tão inteligentes que conseguiram pensar em modos de contornar todas as dificuldades. Quanto aos cavalos, conheciam cada centímetro do campo e dominavam o negócio de ceifar e agrupar muito melhor do que Jones e seus homens. Os porcos não trabalhavam diretamente, e sim dirigiam e supervisionavam os demais. Com o conhecimento superior que tinham, era natural que assumissem a liderança. Boxer e Clover se atrelaram sozinhos à colheitadeira ou ao ansino. Nem freios, nem rédeas eram necessários nessa época, é claro. E deram voltas e mais voltas ao redor do campo, com um porco andando atrás e gritando: "Força aí, camarada!" Ou então: "Agora volta, camarada!" Conforme fosse o caso. Todos os bichos, até os mais humildes, trabalharam para enfardar e unir o feno. Mesmo os patos e as galinhas labutaram o dia inteiro sob o sol, carregando tufos miúdos nos bichos. No final, terminaram a colheita em um prazo 2 dias mais curto do que Jones e seus homens. Trabalharam dobrado, trabalho dobrado, veja bem. Além disso, era a maior colheita que a fazenda já tinha visto. Não houve nenhum desperdício. As galinhas e patos, com seus olhos afiados, haviam recolhido até o último gravetinho. Nenhum animal roubou nem mesmo uma bocada. Durante todo o inverno, o trabalho na fazenda funcionou como um relógio. Os animais eram felizes como jamais tinham imaginado ser. Cada punhado de comida dava um prazer intenso. Agora que aquilo era verdadeiramente a comida deles, produzida por e para eles mesmos, não distribuída de modo mesquinho por um dono relutante. Com seres humanos inúteis e parasitas fora do caminho, sobrava mais comida para cada um. E havia mais lazer também, mesmo sendo os animais tão inexperientes. Eles enfrentaram muitos obstáculos mais tarde naquele ano, por exemplo. Quando chegou o momento de colher o milho, precisavam pisotear a moda antiga e soprar a casca, uma vez que a fazenda não possuía máquina de debulhar. Mas os porcos, com sua inteligência, e Boxer, com seus músculos tremendos, sempre conseguiam resolver problemas. Todos admiravam Boxer, que já trabalhava duro mesmo nos tempos de Jones, mas agora era como 3 cavalos em um. Havia dias que todo o trabalho da fazenda parecia depender de seus poderosos ombros. Desde cedo até a noite ele empurrava e puxava, sempre no lugar onde o trabalho era mais árduo. Tinha feito um acordo com um dos galos para que o chamasse todas as manhãs, meia hora antes dos demais, e realizava algum serviço voluntário onde quer que lhe parecesse mais necessário, antes que o dia normal de trabalho começasse. Para todos os problemas, todos os reveses, sua resposta era: vou trabalhar mais ainda, o que ele adotou como lema pessoal. Mas todos trabalhavam conforme sua capacidade. As galinhas e os patos, por exemplo, salvaram 5 baldes de milho ao juntar os grãos espalhados. Ninguém roubava, ninguém resmungava a respeito da ração. As brigas e mordidas e ciúme, eventos cotidianos nos velhos tempos, tinham quase sumido. Ninguém se esquivava, ou quase ninguém. Molly, verdade seja dita, não era muito boa em acordar cedo e costumava abandonar o trabalho antes da hora, alegando ter uma pedra entalada no casco.
O comportamento da gata era um tanto peculiar. Logo se percebeu que sempre que havia trabalho a ser feito, ela nunca podia ser encontrada. Desaparecia por longas horas, reaparecia na hora das refeições ou no final do dia, quando o trabalho estava terminado, como se nada tivesse acontecido. Mas sempre apresentava desculpas excelentes e ronronava com tanto afeto que era impossível não acreditar em suas boas intenções. O velho Benjamin, o burro, parecia não ter mudado nada desde a Revolução. Realizava o trabalho do mesmo modo, lento e obstinado da época de Jones, nunca se esquivando, mas também nunca se oferecendo para uma tarefa extra. Sobre a Revolução e suas consequências, ele não manifestava opinião. Quando lhe perguntavam se ele não era mais feliz agora que Jones tinha ido embora, dizia apenas: burros vivem bastante. Nenhum de vocês jamais viu um burro morto. E os outros precisavam se dar por satisfeitos com esta resposta cifrada. Aos domingos não se trabalhava. Café da manhã era 1 hora mais tarde do que o habitual. E depois dele ocorria uma cerimônia que era respeitada todas as semanas sem falha. Primeiro hasteava-se a bandeira. Snowball tinha encontrado na sala dos arreios uma velha toalha de mesa da senhora Jones de tecido verde e nela pintado de branco um casco e um chifre. Estava no mastro do jardim da sede todos os domingos de manhã. A bandeira era verde, Snowball tinha explicado, para representar os campos verdejantes da Inglaterra, ao passo que o casco e o chifre significavam a República dos Animais, que surgiria quando a raça humana fosse finalmente derrubada. No momento da bandeira, os animais marchavam até o grande celeiro para uma Assembleia Geral, conhecida como reunião. Ali, o trabalho da semana seguinte era planejado e propostas apresentadas e debatidas. Era sempre os porcos que apresentavam as propostas. Os outros animais entendiam como votar, mas nunca conseguiam pensar sozinhos em nenhuma sugestão. Snowball e Napoleão eram de longe os mais ativos nos debates, mas os demais logo perceberam que aqueles dois nunca estavam de acordo. Qualquer sugestão que fizesse era certo que o outro seria contra. Mesmo quando se decidiu separar um pequeno passo atrás do pomar como casa de repouso para animais aposentados, uma coisa que em si mesmo nada tinha de controvérsia, houve uma discussão acalorada sobre a idade adequada para a aposentadoria de cada classe de animal. A reunião sempre terminava com um canto de animais da Inglaterra e a tarde era dedicada à recreação. Vamos parar por aqui, depois nós continuamos no capítulo 3. Então veja bem, lá em 1945, quando George Orwell escreveu esse livro, ele estava se referindo ao comunismo, tanto sob as ordens de Lenin, o comando de Marx, o comando de Stalin, toda a opressão que havia também na Índia, através da Inglaterra. E a história, olha, no século XXI mudou, não é diferente. Por quê? Porque a grande massa que arregaça as mangas e que vai atrás, que sua, que trabalha, ela é mantida pobre, é mantida desprovida de inteligência, mantida na ignorância, para ficar mais fácil de ser dominada, de obedecer às ordens dos outros. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. E na continuação do capítulo 3 nós vamos ver como que é o desenrolar dessa história, tá bom? Não se esqueça, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, né? Junte-se a essa pequena comunidade de leitores. Então, clicar aqui, ó, botãozinho à esquerda e ativar o sino das notificações, tá bom?